Para quem não me conhece, meu nome é Dário, eu tenho 30 anos, eu sou membro da Igreja de Cristo do Brasil em Lagoa Nova e fui honrosamente convidado por Igor para participar desse grupo de pregadores do NPC, do novo NPC, e eu louvo a Deus pela vida de Igor, louvo a Deus pela vida da equipe, louvo a Deus pela sua nova visão que Ele deu no coração dessas pessoas para vir com novidade de vida, né, sobre Natal e sobre a juventude de Natal. Que Deus abençoe toda a equipe. Como o Gustavo falou, sexta-feira dia 9, quem deveria ter pregado era eu, mas por ossos do ofício eu não pude estar aqui. E nesses 10 anos de NPC, eu preguei uma vez aqui, apesar de ter tocado várias vezes, preguei apenas uma vez, e também nunca fiz parte da equipe, mas eu já vivi momentos gloriosos na presença de Deus nesse lugar. Momentos que com certeza Marquinhos, Igor e Gustavo lembram, e eu tenho certeza que Deus está levantando essa nova geração e transformando as coisas antigas em novas, para que seu Espírito tenha mais espaço e possa trabalhar mais nas nossas vidas. Amém, irmãos? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 13. Eu gostaria de pregar hoje sobre as roupas brancas. Jeremias, capítulo 13. Queria pedir que você não fechasse sua Bíblia, nós não vamos ler agora esse texto, mas eu queria que você prestasse atenção. Vai ter um momento específico para a gente ler esse trecho. Uma sequência de cenários onde Deus busca estar perto do homem, onde Deus busca resgatá-lo de uma situação complicada e adversa à sua vontade. Nessa situação, Deus tira ele daquele momento turbulento, coloca ele num lugar de paz, de tranquilidade, porque o interesse de Deus é justamente ter comunhão com Ele. Isso começa com Adão no Éden. A Bíblia diz que ao cair da tarde, à virada do dia, Deus passeava com Adão, Deus se encontrava com Adão. Depois disso a gente vê Noé sendo presenteado com o diploma de arquiteto e construindo uma arca para que ele pudesse ser tirado do meio de um povo perverso. Depois disso a gente vê Abraão ser chamado para fora da sua família, sair da sua terra e ser levado para outra terra, e Deus lhe dá a promessa de ser pai de multidões. Depois disso a gente vê Ló e a família serem resgatados por 2 anjos. No meio daquela confusão de Sodoma e Gomorra, há 2 anjos que Deus envia para aquele lugar e tira a família de Ló, leva ele para fora. Apenas a mulher de Ló fica, porque ela olha para trás e ela desobedece. Depois disso, Deus aparece a Jacó na escada e faz uma aliança com ele, dizendo que benditas seriam todas as nações da terra por causa dele. Depois disso, José é separado dos seus irmãos de uma forma truculenta, é levado para o Egito, se torna governador. E naquela situação, como governador, Deus promove o reencontro daquela família, aqueles irmãos, faz com que eles se unem novamente e cumpre o propósito dele na vida de José. Depois disso vem Moisés, e aí começa o plano de Deus de resgatar seu povo que agora era escravo no Egito. Deus começa em Moisés a resgatar novamente seu povo da escravidão. E nesse contexto de sair do Egito vem a Páscoa, que é um símbolo representando o sacrifício e a obra vicária de Jesus Cristo. Vocês conseguiriam entender? Essa sequência de fatos onde Deus se interessa em estar em comunhão conosco. Amém, irmãos? Irmãos, parece que eu estou com frio. Amém, irmãos? Uma vez eu conversando com o pastor Gilberto Guedes, num momento muito íntimo, muito singular, eu fui tocado por uma frase que ele citou
que mudou o meu modo de pensar em relação às coisas de Deus. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. A gente escuta muito em mudança. A gente escuta muito dentro da igreja que nós precisamos mudar o nosso caráter, que nós precisamos mudar a nossa maneira de viver, que nós precisamos mudar as nossas atitudes, que nós precisamos mudar o nosso contexto. Nós precisamos mudar. Naquele dia, nesse encontro com o pastor Gilberto, ele disse uma frase que me fez refletir sobre mudar. Ele disse assim: Dário, Deus não quer que eu mude, Deus quer que eu morra. Porque se eu mudar, corre o risco de eu retroceder na minha mudança. Corre o risco de eu voltar atrás. E aquilo que era mudança vai continuar sendo a mesma coisa. Vai deixar de ser mudança e vai permanecer o estado anterior. E eu comecei a meditar nisso. A diferença entre mudar e morrer. E eu gostaria que você entendesse. Deus não espera que eu mude. Deus não espera que na minha capacidade frustrante como ser humano eu venha mudar em alguma coisa. Porque Ele sabe que eu tenho defeitos, Ele sabe que eu sou em muitas áreas incapaz, e Ele sabe que em todas as áreas eu sou limitado. Ele não espera que eu mude, mas Ele espera que eu morra. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo. E isso é muito interessante, porque a gente não para pensar no que significa estar crucificado com Cristo. Ora, se Paulo diz: eu já estou crucificado com Cristo, como haveria eu de mudar minha condição de crucificado? Como haveria eu ter pelo menos vontade? Como haveria eu pelo menos ter raciocínio? Como haveria eu pelo menos ter a possibilidade de me mexer naquela cruz? Se eu estou crucificado com Cristo, não existe possibilidade de mudança. A única possibilidade que existe para mim é morrer com Cristo na cruz. Se eu estou morto e crucificado com Cristo, Paulo continua dizendo: eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se eu estou crucificado com Cristo, e se eu estou agora não vivo, mas Cristo vive em mim, se realmente nós fomos crucificados com Cristo, por que nós ainda somos assim? Por que ainda existe dificuldade em nós de buscar o reino de Deus? Porque ainda existe muitas vezes má vontade em nós de deixarmos e darmos liberalidade ao Espírito Santo de Deus agir, quando Ele quer agir. E por que eu retenho nas minhas forças, eu me controlo, eu calo a minha boca, eu não falo aquilo que eu preciso falar, porque eu sei que aquela pessoa precisa ouvir, mas eu prefiro ficar calado, eu prefiro dormir, eu prefiro cochilar, mas eu não abro a minha boca, eu não deixo o Espírito Santo de Deus agir, porque na verdade eu não estou vivo, na verdade eu não estou morto, pelo contrário, eu estou vivo. Eu apenas cumpro a minha vontade, eu me finjo de crucificado com Cristo. Eu adoraria usufruir das benécias da crucificação, mas eu não gosto, não me é desejável participar do sofrimento de Cristo, nem muitas vezes deixar que o Espírito Santo de Deus haja na minha vida. Você está entendendo? Ser crucificado com Cristo me impossibilita totalmente de mudar, porque se eu fui crucificado com Ele, eu estou morto. Deus não quer que eu mude as minhas atitudes. Deus quer que eu morra para o mundo e viva para Ele. E aí eu não consigo entender como é que eu posso estar realmente vivendo em Cristo, morto com Ele, vivendo a vida nele, se muitas vezes eu sou corrupto, se muitas vezes eu sou mentiroso, se muitas vezes eu sou fajuto das minhas atitudes, se muitas vezes eu sou um fracassado nas minhas relações, se muitas vezes eu coloco qualquer coisa
diante de Deus, e essa coisa que eu coloco fica entre Ele e mim, e eu não consigo ter acesso a Ele, e isso me impede dele se juntar comigo, porque Deus é um Deus santo, e o pecado separa o homem de Deus. Eu não consigo entender como a gente canta: já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se ainda existem em nós, irmãos, resquícios de rebeldia, de desobediência, de idolatria e principalmente de pecados que eu peco voluntariamente e que impedem o agir do Espírito Santo de Deus na minha vida, eu não consigo entender. Parece que é nesse versículo de Gálatas 2, a gente descobre que fomos crucificados com Ele, e muitas pessoas, e eu percebo isso, muitas pessoas têm um interesse apenas no lado bom da crucificação, que é a ressurreição. Existem muitas pessoas que estão dentro da igreja por medo de ir ao inferno. Elas não estão interessadas em cumprir o ID de Deus, elas não estão interessadas em serem usadas pelo Espírito Santo de Deus, elas debocham do Espírito Santo de Deus, elas criticam aqueles que querem, que buscam, que se intensificam na palavra e na oração. Elas apenas querem a vantagem que está escrito lá em 2 Timóteo capítulo 2, que diz assim: fiel é esta palavra, se pois com ele morremos, com ele também viveremos. Muitos de nós estamos dentro da comunidade cristã, esperando apenas desfrutar desse dia, porque fomos mortos com ele, e assim como a palavra é fiel e morremos com ele também ressuscitaremos. E muitas pessoas apenas se interessam em ressuscitar. Mas deixa eu dizer para você ressuscitar, você não pode mudar, você precisa morrer. Não há ressurreição sem morte. Não há redenção dos pecados sem morte. Você não pode ser remido por Cristo se ele não morresse. Se você quer participar da ressurreição, você vai ter que morrer. É necessário que você morra. Em Tito, no capítulo 2, a partir do versículo 11, diz assim: a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos a fim de que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria, reta e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e a manifestação da glória do grande Deus, nosso Salvador Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós, a fim de remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo, todo seu, zeloso de boas obras. Quando Cristo morreu na cruz, a intenção dele era separar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. A primeira coisa que eu entendo nesse texto é que a graça, ela vai manifestar a salvação, e ela não vai atender os meus interesses. Muitas vezes nós costumamos servir a Deus por causa daquilo que nós queremos, e não fazemos a vontade de Deus, e não cumprimos o querer dele. A segunda coisa que eu preciso é entender que eu tenho que abandonar e renunciar aos pecados. Esse é o pré-requisito para que eu possa ressuscitar com ele. Nesse texto a gente vê um modo de vida baseado em 3 coisas: sobriedade, justiça e piedade. Mas quantos de nós temos sido sóbrios nas nossas decisões? Aqui mesmo neste lugar, eu prefiro falar de nós do que falar dos de fora. Aqui mesmo neste lugar eu já vi muitos estarem no meu lugar, pregando, falando de Deus, e hoje estão desviados, vivendo o que o mundo tem para oferecer. Já vi muitos chegarem aqui, participarem das nossas reuniões, estarem no nosso meio, mas por causa de uma garota, abandonar a Deus, sair da igreja, abandonar o nosso convívio
e simplesmente desaparecendo por aquele no meio do mundo. Eu já vi muitos de nós serem consagrados. Eu já vi muitos de nós assumirem cargos em igrejas. E já vi também muitos de nós assumir e abandonar, porque preferiram não ter sobriedade. Eu tenho uma decisão de escolha. E eu queria mostrar essa decisão para você. Para que você não mude seus pensamentos em relação a Deus, é necessário que você morra para o mundo. Para que você viva em sobriedade, é necessário que você morra. Para que você viva em justiça, para que você resplandeça a luz de Jesus como o sol da justiça, é necessário que você morra. E para termos uma vida de piedade, para cumprirmos o que a igreja precisa cumprir, nós não podemos mudar nossos pensamentos. Nós não precisamos renovar as ideias. Nós precisamos morrer para o mundo e viver para Deus. A quarta coisa que eu entendo deste texto é que eu devo esperar a volta de Cristo. Essa é uma das coisas que muito pouco a gente escuta pregar hoje na igreja. A gente se acostumou com a nossa vida muito boa, de iPad, iPhones e iClouds. A gente se acostumou com toda a nossa mobilidade. A gente se acostumou com toda a nossa tecnologia, com o nosso conforto. E parece até que o reino de Deus já desceu. Parece até que Jerusalém está por aí, a gente somente não encontrou. E a gente vive descansado, como se Cristo nunca mais voltasse para nos buscar. E aí parece que tem gente que no meio do caminho, entre ir domingo, esse agora e o próximo que vem, se esquece. De tantas vezes que o próprio Cristo nos advertiu que Ele viria como um ladrão e pegaria muitos de surpresa, inesperadamente. Deixa eu lembrar para você, Jesus Cristo ainda está voltando. Ele ainda vem buscar a sua igreja. Ele ainda está esperando o momento em que o Pai diga: filho, vá buscar aqueles que você comprou e traga para mim, porque eu sinto falta deles. Mas muitos têm esquecido isso, irmãos. E aí Hebreus no capítulo 10, ele diz assim, presta atenção no que eu estou lendo: não lanceis fora, portanto, a vossa confiança, a qual tem uma grande recompensa, pois tendes necessidade de perseverar, para que, tendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda bem pouco tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. Cristo virá nos buscar, irmãos. Se Deus tinha necessidade de falar com Adão no Éden, Ele ainda tem necessidade de falar comigo hoje. Se Deus criou um artefato inédito na história da humanidade chamado chuva, simplesmente para arrancar Noé e sua família do meio daqueles que casavam-se e davam-se em casamento, Deus ainda tem interesse em ter a mim e a você perto dele. Ele ainda deseja encontrar comigo e com você. Ele ainda deseja. E por isso que Jesus Cristo ainda virá buscar um povo zeloso e de boas obras. O quinto tópico que eu entendo do texto de Tito é que Cristo morreu para cumprir o propósito de comunhão com o Pai. Cristo vem e restaura essa comunhão com Deus. E Ele veio para remir-nos de toda iniquidade, preparar para si um povo zeloso e de boas obras. Vocês devem estar se perguntando: por que tem um calção branco nas minhas costas? Se você prestar atenção nesse calção, ele é branco. Alguém o lavou para ele ficar branco. Ele está pendurado num varal. Vocês estão conseguindo ver? Esse dia está bem ensolarado. É um dia peculiar no quintal do nosso irmão Carlinhos e nossa irmã Sinara. Talvez você esteja se perguntando: por que a bermuda de Carlinhos está aparecendo no SPC? Mas eu gostaria que Miguel, por gentileza, colocasse o texto de Jeremias no capítulo 13. Você que está com sua Bíblia aberta, não fechou, graças a Deus, leia comigo esse texto. Vou esperar que ele coloque.
Jeremias, no capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim: o Senhor Deus me mandou comprar uma roupa de baixo, isto é, um calção novo, e vesti-lo. Mas disse que eu não lavasse antes. Eu fiz o que o Senhor mandou. Comprei um calção e vesti. Aí o Senhor falou comigo outra vez e Ele disse: vai até o rio Eufrates e esconda o calção num buraco na rocha. E eu fui e o escondi perto do rio Eufrates, como o Senhor havia mandado. E algum tempo depois o Senhor me disse que eu voltasse ao rio, apanhasse o calção que Ele me havia mandado esconder ali. Eu voltei lá, procurei e achei o lugar onde havia escondido, mas o calção tinha apodrecido e não prestava mais. Dê pausa aí. Deus aparece ao profeta Jeremias e manda ele comprar um calção. Na sua Bíblia talvez tenha aí um cinto de linho, que era usado justamente como roupa de baixo. Depois você colocava a túnica e podia sair. Eu escolhi essa versão, a tradução da linguagem de hoje, porque eu precisava que o calção tivesse aí. Deus estava interessado em usar o calção. E Ele pediu para Jeremias ir na C&A comprar um calção. C&A? Isso foi não. Foi não, né? Desculpa aí. Deus pede um calção ao profeta. E Deus diz: você vai tirar esse calção e vai botar ele na fenda, na rocha do rio Eufrates, e você vai deixar lá. Esconda-o lá. Jeremias o fez. E Deus pede o calção de volta. Deus quer vestir o calção novamente. Mas quando Jeremias foi lá buscar o calção estava podre e não prestava mais para nada. Nós vamos continuar lendo o texto. Você vai entender. Então o Senhor me falou de novo e disse: é assim que eu vou destruir o orgulho do povo de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Esse povo mau não quer ouvir o que eu digo e sempre foi teimoso. Eles adoram e seguem outros deuses e por isso vão ficar com essa roupa, que não presta mais para nada. E assim como o calção fica bem justo na cintura, eu gostaria que todo o povo de Israel e de Judá ficasse bem perto de mim. Eu queria que eles fossem o meu povo para darem louvor e glória ao meu nome, mas eles não quiseram me obedecer. Você está entendendo o que Deus está falando nessa noite, irmão? Ainda não? Eu sou esse calção. Você é esse calção. E Deus está querendo te vestir. E Deus está querendo te usar. E Deus está querendo que você fique perto dele. Assim como não se consegue apartar um calção da cintura, Deus está querendo que você esteja perto dele como se fosse um calção que ele estivesse usando. Deus está querendo te usar. Mas na tua separação de Deus por causa do teu pecado, e quando você se envolve com as coisas do mundo e deixa o reino de Deus para trás, você começa a se afastar de Deus e vai para o buraco e fica sujo e passa tanto tempo lá que quando Deus quer te usar de novo e Ele pede para você voltar, você está podre e não presta mais para nada. Muitos de nós estamos assim, como esse calção que Jeremias usou por um tempo, abandonou por o outro, e nós nos encontramos podre, sem prestar para nada. Tentamos entrar na presença de Deus, mas o céu está de bronze. Sabe por quê? Porque quando o homem se distancia de Deus, o pecado toma conta, e esse pecado te afasta de Deus. Deus ainda busca comunhão conosco, irmãos. Nós ainda somos um calção, e Ele deseja nos vestir, Ele deseja nos usar, mas nem sempre a gente dá lugar a Ele.
Se você pensar no calção, ele é uma roupa fabricada sob medida. Ele tem um tamanho, ele tem uma cor, ele tem um tecido, ele tem uma utilidade. Alguém que vai comprar esse calção vai escolher esse calção de acordo com o seu tamanho, com o seu gosto e a sua afinidade. E esse calção só será usado quando for conveniência do dono e na necessidade que o dono tiver. E o mais interessante é que quando essa roupa ela se suja, geralmente não se usa roupa suja. Ela tem que ser colocada para lavar. E quando se coloca uma roupa para lavar, tem que ter cuidado como se lava essa roupa. Porque inclusive no processo de lavagem, se você demorar demais, a roupa pode apodrecer também. O que é que eu estou dizendo? Se você abrir a sua Bíblia comigo agora, em Mateus no capítulo 22, abra a sua Bíblia por gentileza. Nós vamos entender a importância da roupa dentro do reino de Deus. E eu não estou falando de um calção, eu não estou falando da moda, eu não estou falando das minhas vestes quadriculadas ou lisas ou listradas, eu estou falando das vestes espirituais. Mateus capítulo 22, a partir do primeiro versículo, Jesus Cristo começa a falar por parábolas e diz assim: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. E depois outros servos dizer aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado e tudo pronto, vinde às bodas. Eles, porém, fazendo pouco caso, foram um para seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, ainda os mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, enviando os seus exércitos, e destruiu os homicidas e incendiou a sua cidade. E então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois a saída dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que vocês encontrarem. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, mal, bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E quando o rei entrou para conhecer os convidados, viu ali um homem que não estava trajando vestes de núpcias. Ele disse: amigo, como entrastes aqui sem a roupa nupcial? E Jesus Cristo disse que aquele homem ficou sem resposta. Eu queria perguntar para você, só para você raciocinar comigo: como está a minha veste espiritual diante de Deus? Como estão as minhas roupas diante de Deus? Quando Deus olha para você, o que é que Ele vê? Ele vê um calção que Ele pode usar, vestir, que pode ficar perto dele, ser usado por Ele? Ou Ele vê um calção podre e que não presta mais para nada? No contexto de roupa, dentro do reino de Deus, nós encontramos outra situação em Lucas 15, quando o filho pródigo volta. Uma das primeiras coisas que o pai tem a atitude é de mudar a roupa do filho pródigo, é de dar-lhe uma roupa nova. Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 8, diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Nas bordas do cordeiro, eu e você seremos convocados para vestir essa noiva. Eu e você iremos vestir essa noiva. Os nossos atos de justiça irão vestir essa noiva. Você está entendendo agora o que Jeremias viu? Jeremias viu a igreja. Deus colocou nas mãos de Jeremias a igreja. O calção somos nós, a igreja. E nós um dia estaremos diante de Deus nas bodas do Cordeiro, vestindo a igreja com os nossos atos de justiça. Se você começar a entender isso aí, você vai ver que Jeremias se preocupou. Ele entendeu o que Deus estava falando. Deus começa a falar que deseja estar perto de nós, mas o povo de Judá e de Jerusalém era orgulhoso. Eles queriam estar distante de Deus, eles não queriam a comunhão com o Pai. Se você continuar lendo em Apocalipse no capítulo 7, há uma promessa eterna para aqueles que lavarem as suas vestes. 7, a partir do versículo 13, diz assim: um dos anciãos me falou:
Quem são estes que estão vestidos de vestes brancas? Quem são estes e de onde vieram? E João diz: Senhor, tu sabes. E ele respondeu a João: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Eu só posso ser limpo, eu só posso ficar branco como esse calção, e Deus só pode me usar se eu lavar as minhas vestes no sangue do Cordeiro de Deus. E ele continua dizendo: por isso estes que estão vestidos de branco estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem lágrima alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro de Deus que está no trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes de águas vivas. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Você consegue entender o que nós estamos comentando nesta noite, irmãos? Qual a importância de eu me apresentar diante de Deus santo? Qual a importância de eu ter uma vida distante de Satanás e das suas obras? Qual a importância de eu me dedicar a Deus e ao seu reino e me separar das coisas do mundo? Imagine que eu esteja sendo usado por Deus. Imagine que você é o calção que Deus está usando. Quem é que pode te tocar se você está colado com Ele? Como é que você vai se sujar se Deus é puro, se Ele é santo? Como é que você vai estar sujo? Quem é que vai te arrancar de Deus se você e Ele estão tão próximos, estão tão juntos, que para onde Ele vai, você vai, e para onde você vai, Ele está com você? Eu queria convidar a banda para a gente louvar o Senhor. Nisso tudo, na visão, nessa situação que Jeremias tem, de pegar o calção, há uma advertência enorme para a igreja. Também em Apocalipse, no capítulo 3, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque tu és morno, e nem és frio e nem és quente, eu estou para te vomitar da minha boca. Mas ele continua dizendo e diz assim: visto que dizes, rico sou e estou enriquecido e nada tenho falta, e não sabes que tu és coitado, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo, para que fiques rico de vaidade, e vestes brancas para te cobrires, e para que a vergonha da tua nudez não seja manifesta, e também colírio para os teus olhos, a fim de que vejas. E Deus continua dizendo: eu repreendo e castigo todo aquele a quem amo. Sê, pois, zeloso e te arrependa. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na casa, cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor eu farei sentar-se comigo no meu trono, e assim como eu venci, me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Deus pediu para Jeremias comprar um calção e colocou aquele calção na fenda da rocha até ele ficar podre. Eu queria que você colocasse uma coisa na cabeça: se você se distanciar de Deus, você vai apodrecer. Não existe um lugar melhor para você estar senão na presença de Deus. Não existe coisa melhor a se fazer do que estar envolvido com o reino de Deus. Não existe nada que você possa fazer que tenha um valor maior do que trabalhar e fazer o reino de Deus crescer. Deus ainda quer ter comunhão com você. Ele te busca, Ele quer você preso a Ele. Ele quer você
pertinho dele, como se fosse uma roupa que ele pode vestir e ninguém vai tirar dele. Há também uma advertência rigorosa do próprio Cristo. E aí nós estamos no último capítulo de Apocalipse. E ele começa a dizer assim: quem é injusto, continue fazendo injustiça. E quem está sujo, se suje mais ainda. E quem é justo, faça justiça. E quem é santo, santifique-se mais. Eis que cedo venho, e comigo está a recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Você quer entrar na cidade santa pelas portas? Então não esqueça essa história de você mudar. Não mude, morra. Abandone o mundo, morra para o mundo e viva para Deus. Lave as suas vestes no sangue do Cordeiro, que elas sejam brancas, e que o Senhor olhe para você e diga: esse eu posso vestir, esse eu posso usar, esse eu quero usar, esse eu posso usar, porque ele está branco, porque ele está lavado, porque ele está separado do mundo. Ele não está dentro do buraco, ele está perto de mim, apegado a mim, ele está colado comigo. Para onde ele vai eu posso ir, para onde eu vou ele tem coragem de ir. Sabe por quê? Porque ele lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro de Deus. E ele diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. E ele continua dizendo: eu, Jesus, enviei o anjo para testificar essas coisas a favor da igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve diga: vem. E quem tem sede venha. E quem quiser receba de graça a água da vida. Ele é a água que vai purificar você. Ele é a água que vai te limpar do teu pecado. Se você quer realmente estar limpo, e se você quer estar à disposição de Deus, prepare-se nesta noite para ser lavado pela água. Esteja disponível para ser lavado pela água. Eu quero muito que você saia daqui nessa reunião hoje com a imagem do calção balançando. Esse é você. Que você esteja limpo quando ele voltar para te buscar. Que ele possa olhar para você e dizer: eu vou vestir ele, eu vou pegar ele, eu vou usar ele. Que você esteja disponível quando ele vier buscar a sua igreja. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe. Eu gostaria de que o grupo cantasse a canção do Apocalipse, e que você nessa noite saísse daqui entendendo isso. Deus ainda quer ter nossa comunhão, Deus ainda nos quer por perto, mas nós não podemos estar sujos, irmãos. Nós precisamos estar limpos e disponíveis para Ele nos usar. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno